dos outros. Eles também param, mas eu fico desequilibrado, não posso parar. O resultado, dadas essas complicações todas, o pessoal falou, então vamos congelar os preços básicos. Quais preços? Quer saber de uma coisa? Está tudo congelado. E aí quando chegou perto do dia que o Sarney e o Funaro foram se entrosando mais com o plano, mais o Sarney, eles ficaram com medo dessa ideia. Como é que faz uma desindexação e tal? E aí vem o negócio do congelamento. O congelamento é perfeito. Para um político, entende direto, preços estão congelados. Isso aí é uma coisa fácil de entender, né? O que é congelamento? E como tinha alguns economistas do plano que defendiam o congelamento, então vai de congelamento. O Sarney, o Sarney dizia, chegou em determinado momento o Sarney falou, olha, eu estou entendendo, mas eu acho que sem congelamento não funciona. Inicialmente as pessoas não entenderam direito. E depois, como realmente a inflação foi derrubada, houve uma adesão completa, né? Agora, veja bem, ela foi derrubada e as pessoas aderiram porque eles fizeram o congelamento de preços, né? O presidente, na época, José Sarney, chegou a ter índice de popularidades nunca visto no Brasil, né? Acima de 90%. E a adesão foi tão grande que criou-se até os fiscais do Sarney, pessoas que fechavam o supermercado, que estavam remarcando preços. Chame o nome José Sarney, o nosso presidente e o presidente da nova república. Um plano cruzado, que foi o primeiro plano mesmo, assim, mais forte que eles tentaram fazer para deter a inflação, no primeiro momento foi até interessante para a gente ter uma semana, pelo menos um mês de preços estáveis, era super interessante para a economia, as pessoas estavam mais animadas, estavam querendo comprar mais, querendo gastar mais, e a gente tinha como também ter uma ideia melhor do que estava acontecendo com o pequeno comércio da gente, né? Mas quando a política entrou no meio da economia, que eles proibiram o Funaro de reajustar os preços de 3 em 3 meses para que as empresas começassem de novo a colocar os produtos no mercado, entendeu? Começou a haver desabastecimento. Esse desabastecimento quase que acaba com as pequenas casas, porque eles não tinham poder de fogo para poder fazer compras. Eu me lembro que uma vez o ministro era o Dilson Funaro e eu era senador. O Dilson foi ao Senado, acho que em maio de 80 e quando foi 87, né? Não, 86. 86. Então, quando ele foi lá ao Senado, foi em maio de 86. Ele foi ao Senado para dizer que ele ia acabar com certos mecanismos de controle. Eu até apoiei. Mas isso caiu muito mal, porque todo mundo queria mesmo uma economia controlada, com o governo interferindo, né? Com controle de preço, não sei o quê, porque era esse o hábito. Um pouco antes do cruzado, a gente fazia um remanejamento de preços semanal. Então, no início do mês, você estimava uma inflação para aquele período e já fazia um aumento de preço. E durante a semana você iria corrigindo para mais ou para menos, dependendo da evolução dos preços. No plano cruzado, houve o congelamento total, pegou todo mundo desprevenido. A demanda fluiu de uma forma bastante exorbitante, não havia produto disponível. Isso foi sendo levado durante 3, 4, 5 meses. Depois de 7, 8 meses, nós fomos obrigados a fechar as portas durante um período, porque não havia receita para fazer pagamento e não podia comprar algo por 100 e vender por 50. Ninguém faz mágica. Me lembro de um dos momentos mais difíceis, foi quando na época do plano cruzado. Porque com o plano cruzado houve um período maior. Me lembro de trabalhadores dizendo, poxa, Vicentinho, você do sindicato estão criticando o pacote, mas estou tomando cerveja baratinho aqui faz tempo. Faz meses que eu estou tomando cerveja. E a gente fala, puxa vida, daqui a pouco explodiu outra vez. Eu acho que era a terceira ou quarta semana, o Funaro, então, instado pelos economistas, falou, olha, então nós precisamos preparar o descongelamento de preços. Aquilo caiu como uma bomba no Palácio do Planalto e o Fernando César Mesquita, que era o secretário de imprensa do presidente, certamente falou com o Sarney, e Fernando César soltou uma bomba. Ele vai aos jornalistas e diz, falar em descongelamento é traição. Descongelamento é traição. E aí morreu, claro. O recado dado, a ideia de descongelamento morreu completamente, não se falava mais disso. Bom, e aí aconteceu o que era o esperado. Você tinha um consumo muito acelerado, dado o ganho de poder aquisitivo, e a economia não conseguia produzir
é o suficiente. Começou-se a importar muito. Lá pelas tantas o cara falou, olha, está faltando tampinha de cerveja. Teve que importar alumínio para fazer tampa de cerveja. Eu lembro que pessoas iam, aqui em Brasília, por exemplo, pessoas iam na periferia da cidade comprar carne que eram abatidas clandestinamente. Bois, vacas abatidas clandestinamente, que as pessoas traziam dentro do porta-mala de carros, e aí as pessoas à noite iam comprar carne, porque você não encontrava carne, nem nenhum derivado da carne, nem industrializada, não encontrava absolutamente nada. Carne de vaca, boi, porco, galinha, né? Frango, você não encontrava nada. E depois esse desabastecimento levou a medidas que hoje você acha até que se pergunta se realmente isso ocorreu. Que, por exemplo, a Polícia Federal foi acionada para caçar boi em pasto. Se o abate dos bois não se normalizar nos próximos dias, o governo promete que vai lançar mão da Lei Delegada número 4 e confiscar o boi no pasto. A Polícia Federal e a SUNAB já estão preparadas para o confisco. Nós fomos buscar 2.000 e trouxemos 2.000. A maioria dos pecuaristas vem colaborando com a população. Suplicando a proteção de Deus neste ano de 2013 e suplicando a proteção de Deus, presença dos conselheiros neste ano de 2013, Caio Márcio Nogueira Soares, e na presença dos conselheiros Nestor Batista, Caio Márcio Nogueira Soares, Ivan Leles Bonilha e Durval Amaral, dos auditores Sérgio Ricardo Valadares Fonseca, Ives Scherpe Linhares e Cláudio Augusto Canha, e do Procurador-Geral junto ao Ministério Público, Dr. Eliseu de Moraes Correia, declara aberta a sessão ordinária número 2 desse Tribunal Pleno. Ausente o conselheiro Fernando Augusto Melo Guimarães por motivo de férias, estando convocado para a composição de quórum o auditor Ives Scherpe Linhares. Na ausência do conselheiro Hermas Brandão, por motivo de férias, está convocado para a composição do quórum o auditor Cláudio Augusto Canha. Ausentes os auditores Jaime Tadeu Lichinski e Thiago Barbosa Cordeiro, por motivo de férias. Presente ainda a Procuradora do Estado, doutora Amanda Barreto. Coloco em discussão e votação a ata da sessão ordinária número 45, de 20 de dezembro de 2012, e a ata da sessão ordinária número 1, de 17 de janeiro de 2013, para homologação, sendo aprovada. Em discussão. Votação aprovada. De acordo com o regimento interno, concedo oportunidade para comunicações e inclusão de processos em pauta. Gostaria de comunicar. Conselheiro Ivan Bonilha. Conselheiro Durval Amaral. Senhor presidente, eu gostaria de comunicar a devolução ao conselheiro Durval Amaral. Processo que trata de tomada de conta extraordinária da Casa Militar, sob número 70, 96, 70/10. Obrigado. Inclusão em mesa. Devidamente anotado, conselheiro Caio Márcio. Número 13, solicitar 13, bem como inclusão em mesa, senhor presidente, do processo de membro do tribunal, número 13.391/13, bem como devolver ao ilustre conselheiro Hermes Brandão o processo 233.059/11. Obrigado. Continua livre a palavra para nos termos o conselheiro Durval Amaral.
determinei o sobrestamento nos termos revistos a 51, 65, 8809 na diretoria jurídica. Determinei o sobrestamento da revisão do processo 51, 65, 8809 na diretoria jurídica. Trata exatamente para aguardar a decisão do processo 70, 3605 de 2012, que trata exatamente do mesmo assunto. 6378, 610, a devolução aos senhores conselheiros dos seguintes processos: 6378, 610 ao conselheiro Nestor Batista, 51, 75, 2807 ao auditor Jaime Lechinsky, 19, 57, 46/12 ao corregedor Dr. Ivan Leles Boni. Devidamente anotado. Continua a palavra à disposição. Esta presidência comunica à plenária a emissão das portarias 165/13 e 166/13, referente a atualizações do valor mínimo para expedição de certidão de débito deste tribunal e dos valores das multas estabelecidas na Lei Complementar 113. A palavra está livre. Para relato de pauta, concedo a palavra ao conselheiro Nestor Batista, informando que existe um pedido de sustentação oral devidamente deferido pelo relator no processo 164.908/09. Com a concordância do plenário, convoco o Dr. Flávio Rancière para tomar o seu lugar para fazer a sua sustentação após o relato do conselheiro Nestor Batista. Com a palavra, o conselheiro Nestor Batista. Senhor presidente, demais integrantes do plenário. Senhor presidente, para demais integrantes do plenário, nossa primeira sessão, as primeiras palavras para cumprimentá-lo, nossa primeira sessão do Tribunal Pleno, desejar muito sucesso à gestão de Vossa Excelência, como vice-presidente, que estará muito bem acompanhado do conselheiro Durval Amaral como vice-presidente, do conselheiro Ivan Bonilha como corregedor-geral. Nós sabemos da capacidade pessoal, de que Vossa Excelência é possuidor, como homem não só na vida nosso legislativo pessoal, familiar, empresarial, como homem, mas também como ex-presidente deste tribunal, nosso legislativo por 3 mandatos, todos nós, mas também como ex-presidente deste tribunal, então, seja muito feliz, e a certeza de que todos nós teremos um grande comandante. Então seja muito feliz, conselheiro, já minhas homenagens e receba de coração, desde já minhas homenagens pelo sucesso que teremos nos próximos 2 anos. Muito obrigado. Também, senhor presidente, quero aproveitar para lembrar que no último dia 17, justamente no dia da posse de Vossa Excelência e dos demais componentes da mesa diretiva, nós completamos 5 anos das transmissões pela TV Sinal. Então, neste janeiro, hoje seria a 2ª sessão, portanto, após esta verdadeira transparência que foi trazida ao nosso tribunal, e cumprimentar, por que não, a todos nós que hoje temos uma visibilidade muito grande em nosso Estado, temos, através da internet, até na Lua dá para se acompanhar a internet, não é? E eu disse no final do ano que, até para a alegria minha, recebi um certo dia um e-mail de um ex-colega de ginásio que mora no Japão e que disse que acompanhava as nossas sessões para não esquecer o português, com todas as falhas, não é, que possamos ter de português, mas ele lá acompanhando e vibrando com a sua família no Japão, mais precisamente na cidade de Sendai, que foi assolada por aquele maremoto, terremoto, um tsunami verdadeiro que aconteceu naquela cidade. Então, os cumprimentos a todos do tribunal pelos 5 anos de transmissão via TV Sinal e também os agradecimentos à Assembleia Legislativa que nos proporcionou esta oportunidade.
Obrigado, senhor presidente. Quanto ao relato da pauta, nós temos a presença do Dr. Flávio Pansieri, preparado, que está, como sempre, não é mais para fazer uma manifestação oral no processo 164.908/9, e eu apenas consulto ao conselheiro Caio Márcio se ele ainda tem interesse no pedido de vistas que havia manifestado hoje pela manhã. Não é nenhuma deselegância a Sua Excelência, doutor Pansieri, mas é um direito que tem o conselheiro e, de repente, pode até trazer um caminho melhor para o voto que nós vamos apresentar. Não sei se o conselheiro Caio Márcio tem interesse. Eu gostaria de solicitar vista para análise, que eu tenho uma pequena dúvida desse assunto. Levando em consideração o pedido de vista do conselheiro Caio Márcio, eu conselho esse pedido de vista, peço desculpa ao ilustre Calvi, continuando a palavra para o relato dos demais processos conselheiros. O protocolo 539.062/12, Fundo Especial de Controle Externo do Tribunal de Contas, trata-se da execução orçamentária do mês de junho de 2012. A diretoria financeira, através do relatório de gestão, se manifestou. A diretoria de contas estaduais também opinou pela regularidade. A unidade de controle interno emitiu informação opinando pelo prosseguimento do feito, dada a ausência de possíveis irregularidades, e o Ministério Público pela regularidade da execução orçamentária financeira do mês de junho de 2012. Lembrando que os recursos recebidos pelo fundo naquele mês foram da ordem de 12.958,80 e o saldo bancário de 3.651.785,99. E, dentro deste quadro, a proposta que trago a esse plenário é pela regularidade. O protocolo 135.160/12, Universidade Estadual de Londrina, prestação de contas de 2011. A Diretoria de Contas Estaduais, em manifestação conclusiva, pela regularidade, porém com recomendação. A recomendação seria com respeito ao controle interno, onde se recomenda que sejam promovidas algumas adequações para a melhoria de suas rotinas, fluxos e processos internos, mas nenhuma irregularidade. O Ministério Público é pela regularidade e esta também é a proposta do relator. Senhor presidente, a pauta está atendida. Agradeço a todos desse plenário. Conselheiro Artagão de Matos Leão, caros componentes deste plenário. Inicio a pauta com o processo incluído em mesa hoje, que é um processo de membro do tribunal. O processo é 13.391/13. A procuradora, Cátia Regina Pucharski, requer 30 dias de suas férias, referente ao exercício de 2011, período aquisitivo 21/05/2010 a 20/05/2011, para serem gozadas de 4/2 de 2013 a 5/3 de 2013. As manifestações, tanto da Diretoria de Gestão de Pessoas, Diretoria Jurídica e Ministério Público, são uniformes e favoráveis, e a proposta de voto é pelo deferimento do referido pedido. É o voto.
Recurso de revista 491.402/09, município de Tapejara. Recurso interposto pelo Ministério Público da decisão que julgou legal e determinou o registro de processo de admissão do município. Em suas razões, o Ministério Público ponderou questões anteriormente levantadas referentes à contratação de empresa particular através de licitação do tipo, entre aspas, menor preço, e não, entre aspas, melhor técnica ou técnica e preço, como seria o adequado, incidindo em ilegalidade desde o início do processo licitatório. Além disso, o fato do prefeito do município ter sido responsável pela condução do concurso, em que a única vaga ofertada foi preenchida pela senhora Rosa Frediane Brandt, sua nora. Requereu seja julgado ilegal e negado o registro do ato de admissão com o encaminhamento de cópias ao Ministério Público Estadual. O prefeito, senhor Noé Caldeira Brandt, apresentou contrarrazões. A diretoria jurídica constatou que foram violados inúmeros princípios da administração pública no concurso em questão e ratificou seu parecer anterior, opinando agora pelo provimento do recurso com a nulidade do procedimento licitatório e a negativa de registro da servidora. Assista razão ao Ministério Público. O princípio da legalidade foi claramente violado ao se permitir a contratação de empresa do tipo menor preço para a realização do concurso, ao invés de seguir a melhor técnica ou técnica e preço. Já com relação à impessoalidade e moralidade, a questão é que o concurso fora conduzido pessoalmente pelo gestor, que não se afastou em momento algum durante o certame. Conforme o entendimento do STJ, não se faz necessária a exigência de comprovação concreta do favorecimento para comprometer a legalidade do certame. Assim, o voto, senhor presidente, é pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu provimento, reformando o seu acordo 1449/09 da segunda Câmara, para determinar a nulidade do concurso público municipal e a negativa de registro da admissão da servidora, senhora Rosa Frediane Brandt, e, após, encaminhe-se cópias ao Ministério Público Estadual. Eu voto. Está em discussão a proposta do senhor relator. Conselheiro Nestor Batista. Se me permite apenas uma observação. A proposta de voto do conselheiro Caio Márcio é muito bem colocada. Eu apenas lembro que esse concurso foi realizado em 2009 ou 2008. Acho que 8, porque o processo é de 2008. São mais de 5 anos, senhor procurador. E, evidentemente, já este assunto vem desde aquela data e, portanto, a negativa de registro não sei se traria algum benefício prático. Por quê? Na Justiça do Trabalho, que haverá com certeza manifestação, após 5 anos, eu nem sei se este cidadão ainda é o prefeito, não deve ser mais, dificilmente este servidor deixará de ter o reconhecimento. Por quê? Vai dizer que não contratou ninguém, que não concorreu para que houvesse a ilegalidade, o servidor, não o prefeito municipal da época. O prefeito vai alegar que não comandou o concurso e passou aquela pessoa que estaria mais qualificada, ainda que tivesse ligações familiares. Então, esta preocupação é que eu trago, senhor presidente, acrescentando apenas que, e é uma sugestão que faço a Vossa Excelência, esses pequenos municípios contratam determinadas pessoas ou determinadas empresas cuja qualificação a gente não conhece, não é? E muitas vezes nem o prefeito conhece. Quando nós já sugerimos aqui, e não é difícil, e essa sugestão faço de novo, e partindo de Vossa Excelência seria com muito mais força, para que os municípios contratem as faculdades da cidade ou as universidades da região. Não tem a mínima dificuldade e o preço, com certeza, sairia mais barato. Principalmente se
o Tribunal de Contas, como já tem alguns convênios com as universidades, propuser que seja feito mais um convênio, talvez, para que os concursos tenham qualificação técnica, profissionais. Tapejara fica perto de Maringá. Ora, a UEL é uma das brilhantes, das melhores universidades que nós temos aí, em vários setores. De Tapejara a Maringá não é muito longe para se contratar lá na universidade um corpo qualificado para realizar concurso. Então, apenas esta é a sugestão e uma preocupação que eu trago com respeito à negativa de registro. Vou acompanhar o relator, mas volto a repetir, nós já tivemos aqui casos semelhantes que os concursados foram à Justiça do Trabalho e foram reintegrados. Perfeitamente. Que seja anotada a sugestão de Vossa Excelência, essa presidência tomará as providências. Está em discussão a proposta do senhor relator. Votação. Aprovado. O seguinte processo é 133-36411, Associação de Proteção à Maternidade à Infância de Sabáudia. É um recurso interposto pelo ex-prefeito Almir Batista dos Santos e pela presidente da APMI, senhora Luzinete Aparecida Viana dos Santos, inconformados com a decisão que julgou irregulares contas de convênio celebrado entre a Prefeitura e a entidade, e determinou a aplicação de multa ao ex-prefeito em face da contratação em 2008 de agentes comunitários sem a realização do processo seletivo. Os recorrentes apresentaram suas razões de recurso. Analisando as argumentações recursais, a diretoria da transferência entendeu que, mesmo com a juntada de novos documentos e as razões apresentadas pelos concorrentes, estes em nada alteraram os fundamentos da decisão recorrida. O Ministério Público alinha-se com a posição da diretoria de análise de transferência e a proposta de voto, senhor presidente, é pelo conhecimento do recurso para no mérito negar de provimento. É o voto. Está em discussão. Votação. Aprovado. 499-230-11, município de Tapejara. Recurso interposto pelo prefeito, senhor Oswaldo José de Souza, da decisão de parecer prévio, que recomendou a regularidade com ressalva das contas do Executivo do exercício financeiro de 2009, em razão do acréscimo no saldo da conta contábil, entre aspas, responsável por diferenças em conta bancária a apurar. O recorrente apresentou suas razões. A diretoria de contas municipais ressalta que a ressalva não foi imposta por conta dos lançamentos de ajustes efetuados pelo setor contábil do município, mas pelos lançamentos não efetuados, ou seja, pela providência não tomada a tempo, já que os lançamentos contábeis de baixa dessa conta só tiveram lugar após o julgamento dos exercícios depois. Assim conclui pelo não provimento do recurso, mantendo-se a decisão recorrida. O Ministério Público acompanhou o posicionamento técnico. Observe que o item atacado, quando da análise das contas, foi convertido em ressalva, uma vez que a diretoria de contas municipais, ao consultar os dados do sistema SIM-AM 2010, constatou que a conta permanecia com saldo e assim recomendou que fossem efetuados os devidos ajustes com vistas a proceder à sua baixa. Já em grau de recurso, a recomendação foi atendida, contudo, apenas no exercício de 2011, portanto, após a decisão de primeiro grau. Desta forma, não há de se falar em reforma da decisão, posto que não houve fatos supervenientes aptos a modificar a decisão recorrida. E assim o voto é pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo seu não provimento, mantendo-se na íntegra o acordo do parecer prévio 132/11 da segunda Câmara, que recomendou a regularidade com ressalva das contas. Esse é o voto, senhor presidente. Está em discussão. Votação. Aprovado. 63-29312, município de Santa Inês. Recurso interposto pelo Ministério Público da decisão que arquivou o processo de transferência voluntária celebrado entre o município de Santa Inês e a Secretaria da Agricultura e Abastecimento, referente aos exercícios financeiros de 96 e 98,
sem julgamento do mérito, tendo em vista a ausência de citação da entidade responsável pelo repasse. A razão do recurso foi a discordância com o fundamento do acordo recorrido, uma vez que se deixou de promover a citação dos responsáveis pelo repasse, prejudicando o direito ao exercício do contraditório e a ampla defesa dos interessados. Devidamente intimados para se apresentarem contra-razões, o prefeito, à época, e gestor das contas, senhor José Pedro Rodrigues da Silva, não se manifestou e o município, através do prefeito, senhor Clodoaldo Alves de Oliveira, apresentou suas considerações. Diretoria da transferência atestando que, sendo fato o comparecimento ao processo dos representantes do órgão repassador, sua ciência é inequívoca, manifestou-se pelo provimento do recurso para que seja julgado irregular a prestação de contas, condenando o gestor à restituição integral do valor de transferência. O Ministério Público entende que as contas merecem ser desaprovadas, uma vez que o erário foi prejudicado pela não conclusão da obra objeto do convênio. Opina pelo provimento com a reforma do acordo. Sugere ainda o encaminhamento de cópias ao Ministério Público. Diante do exposto, conheço do recurso e, no mérito, voto pelo seu provimento para modificar o acordo 267011 da primeira Câmara para julgar irregulares as contas de convênio e condenar o senhor José Pedro Rodrigues da Silva a restituir o valor integral da transferência, cerca de R$ 52.925, devidamente corrigido, e encaminhar cópias ao Ministério Público. É o voto, senhor presidente. Senhor presidente. Está em discussão pela ordem, conselheiro Ives Scherper-Linhares. Pelo que eu percebi do relato e pelo que eu vi aqui, na verdade, foi verificado pelo relator originário do processo um vício de citação. E, em virtude desse vício de citação, foi arquivado o processo. Agora, em grau de recurso, foi demonstrado que, na verdade, não houve vício de citação, uma vez que até houve o comparecimento espontâneo das partes. Então, me parece que a questão processual foi resolvida. O que eu divergiria do ilustre relator seria com relação à solução pela desaprovação das contas, uma vez que, se nós julgarmos de momento, sem dar a oportunidade de nova manifestação dos interessados, nós estaríamos até suprindo um grau de recurso. Então, se nós aqui decidirmos pela irregularidade, nós estaríamos abreviando a instrução do processo, que, no meu entender, deveria ter tido prosseguimento lá. E, além disso, se essa decisão em grau de recurso for mantida dessa forma, não caberá recurso contra ela. E não houve a possibilidade de manifestação. Então, eu acompanharia em parte a manifestação do ilustre relator, reconhecendo a nulidade do processo, mas com o retorno dos autos ao seu relator original para que dê prosseguimento à instrução processual. Seria essa uma proposta alternativa que eu coloco à discussão no plenário. Muito obrigado. Senhor relator. Eu não consegui captar a sua sugestão. Ainda para discutir. Eu gostaria de debater sobre o. Ainda para discutir, o conselheiro Durval Amaral. Senhor presidente, me parece que o prefeito original, que fez o convênio, não foi citado. Foi suprida, teoricamente, essa falta de citação pelo gestor que sucedeu aquele prefeito que fez o convênio. Me parece que nós temos aí uma nulidade, eu acho que o doutor Ives coloca com muita clareza. Diante da complexidade, até para que a gente não tome uma decisão inviabilizando qualquer recurso posterior, porque essa seria o momento final desse processo, eu vou pedir vista. Não há como não concordar com o pedido de vista da Vossa Excelência, apenas lembrando que o relator já retirou o seu voto, concordando com a posição. Eu aceitei a proposição do ilustre. Mas Vossa Excelência está com vista do processo, esse é um direito que Vossa Excelência tem. Prosseguindo, 310.832/12. Era um processo adiado do município de Altamira do Paraná. O interessado é João Paulo de Castro Clipe,
Keplif. E, senhor presidente, conversando com o interessado, apresentou novos documentos através do protocolo 10.437-13, eu solicitaria a Vossa Excelência a retirada de pauta desse processo para nova tramitação. Não havendo manifestação contrária, está retirado de pauta. E, por último, senhor presidente, eu tinha um projeto de resolução que, após conversa com o pessoal da presidência, eu solicito a retirada de pauta, tendo em vista que houve uma solicitação já dita para complementação desse processo, que trata do serviço médico. Esta presidência, inclusive, agradece a retirada de pauta solicitada por Vossa Excelência, e não havendo manifestação contrária, está retirada de pauta. Senhor presidente, constado da minha pauta, agradeço a atenção de Vossa Excelência e dos demais membros desse plenário. Esta presidência agradece a Vossa Excelência e passa a palavra ao conselheiro Ivan Leles Bonilha. Senhor presidente e demais integrantes dessa sessão plenária, eu passo primeiro o julgamento ou relato da pauta da corregedoria, e o primeiro processo que temos nesta pauta é do município de Campina da Lagoa. Interessados: Célia Cabreira de Paula, Paulo Marcelino Andreoli Gonçalves. Essa representação é uma representação com fundamento na Lei de Licitações e Contratos Administrativos e foi encaminhada à corregedoria pelo chefe da Divisão de Convênios e Gestão do Ministério da Saúde, no núcleo aqui do Estado do Paraná, contendo cópia do relatório de demandas da Controladoria Geral da União em face do município de Campina da Lagoa em possíveis irregularidades na realização de procedimentos licitatórios através de carta convite, referentes a convênios com a União, e, por meio de despacho, o corregedor-geral à época remeteu os autos à DAT para que informasse seus atos e fatos noticiados na inicial são objeto de análise em processo de prestação de contas e transferência voluntária. E a DAT, através de informação, informou a inexistência de prestação de contas e transferência voluntárias estaduais em relação aos fatos noticiados nessa representação, mas observou, entretanto, que parte das irregularidades apontadas foi objeto de análise em auditoria realizada pela DCM no âmbito da denúncia 310961 de 2003, razão pela qual juntou o acórdão respectivo. Então, o corregedor, no despacho 1111/10, recebeu a representação somente no que se refere ao convite 025 e ao convite 080, negando recebimento ao expediente no que concerne ao convite 016, em virtude de ter sido objeto de análise no processo de denúncia já mencionado, que resultou no acórdão também já indicado. Por derradeiro, determinou a situação do município de Campina da Lagoa e do senhor Paulo Marcelino Andreoli Gonçalves, prefeito da época, para que se manifestasse acerca do que foi denunciado. O município, através de sua representante, a senhora Célia Cabreira de Paula, apresentou defesa, oportunidade em que aduziu que possíveis irregularidades ocorreram nas gestões passadas, devendo ser desconsiderada suposta responsabilidade da atual gestora. A prefeita acostou aos autos cópia do ofício encaminhado ao chefe da divisão do Ministério da Saúde do núcleo do nosso Estado, por meio do qual informou as medidas adotadas pelo município frente às ocorrências que foram detectadas. Tendo em vista frustradas tentativas de citar o senhor Paulo Marcelino, determinou-se a citação por edital.
E após isso, o ex-prefeito apresentou defesa, por meio da qual alegou que não há irregularidades nos procedimentos e, caso tenha existido alguma, a mesma não decorreria de má-fé, não produzindo qualquer prejuízo ao erário. A DCM instruiu, opinando pela improcedência, frente à incompetência desta Corte e à impossibilidade de aplicação de qualquer tipo de sanção prevista na lei orgânica, uma vez que os fatos antecedem a vigência do referido diploma legal. O Ministério Público, por parecer, acompanhou o posicionamento exarado pela DCM, ou seja, pela improcedência do feito. Senhor presidente, os recursos são todos de ordem federal e as informações que estão juntadas aos autos dão conta de que o Ministério Público Federal e o Estadual já estão cientificados dessas possíveis irregularidades levantadas. De modo, senhor presidente, que com a convicção do acerto da opinião da DCM e do parecer do Ministério Público, aponto que, no âmbito da denúncia própria da Lei de Licitações, esse tribunal, essa corregedoria, seriam incompetentes para continuar a dar andamento a qualquer procedimento de representação, na medida em que aqueles que poderiam ser tomados por esta Corte já o foram e caberia ao Tribunal de Contas da União qualquer outra iniciativa, e pelo que se tem notícia, este também já foi acionado. Então, senhor presidente, convergindo com opinativos e pareceres, sou pela improcedência da denúncia. Está em discussão a proposta do ilustre relator. Está em discussão. Vossa Excelência tem mais alguma coisa a falar sobre esse processo? Não, senhor presidente, já é o relatório e o voto, presidente. Para discutir, o auditor Cláudio Canha. Senhor presidente, eu concordo com a argumentação trazida pelo relator, de que haveria incompetência desse tribunal para analisar os autos. Então, apenas uma questão processual. Eu estaria inclinado a votar pelo não conhecimento da representação, não pela improcedência. Perdão, Excelência, eu queria retificar, há uma imprecisão terminológica, na verdade, o não conhecimento da denúncia, não sim pela improcedência, o que implicaria numa valoração de mérito do caso. Desculpe, foi só um ato falho. Continua em discussão, votação, aprovado. Senhor presidente, o outro processo que tenho sob minha responsabilidade na pauta da corregedoria é o 460167/10 do município de Cascavel. O interessado é CETRANS, Companhia de Engenharia de Transporte e Trânsito, Eliseu Cope e Companhia Limitada, e Nelson Antônio Momo. É uma representação também a partir do que possibilita a Lei 8666, proposta pela empresa já indicada em face da Companhia de Engenharia e Transporte, que é uma empresa pública do município de Cascavel, por meio do qual se noticia possíveis irregularidades na concorrência pública 02/2010, que teve por objeto a contratação de empresa para locação de solução integrada, objetivando a prestação de serviços de monitoramento, registro e fiscalização de trânsito através de equipamentos eletrônicos. Essa representação, a empresa representante elenca, aponta o que seriam irregularidades diversas, dentre elas ilegalidade quanto ao tipo de licitação utilizada pela CETRANS,
concorrência pública tipo menor preço, alegando que o critério escolhido não faria jus ao objeto licitado. 2. Exigência de 2 equipamentos diversos que possuíam a mesma finalidade. E 3. Exigência de entrega de amostra dos produtos licitados para avaliação. Na época, o corregedor recebeu o expediente apenas no que se refere à suposta irregularidade na divisão por preço global, ao invés de lotes, e também no que se refere ao prazo de 5 dias estabelecido no edital, qual inviabilizaria que uma empresa situada distante do local da licitação, convocada a apresentar os equipamentos, pudesse prontamente atender ao que estava estabelecido, já que o prazo seria exíguo. Na mesma ocasião, do juízo de admissibilidade, determinou-se à Companhia de Trânsito a oportunidade de apresentar a defesa no prazo de 15 dias. A defesa foi apresentada, a oportunidade em que alegou que a licitação deu-se com a finalidade de contratar a empresa para a solução integrada, objetivando serviços de monitoramento, registro, fiscalização através de equipamentos eletrônicos. Deste modo, o fracionamento não é recomendado, uma vez que se trata de locação de equipamentos com integração em um único sistema. Argumentou também que, com a divisão em lotes, haveria a possibilidade de várias empresas lograrem êxito no certame, podendo apresentar tecnologias diversas, o que importaria em riscos de impossibilidade de execução satisfatória no funcionamento do sistema. Não obstante, salientou que a divisão em lotes demandaria um acréscimo na estrutura física para a instalação e funcionamento de centrais de dados, gerando aumento nos custos para a administração. E também argumentou que o fracionamento aumentaria o preço unitário a ser pago pela administração, ensejando uma dificuldade de ordem econômica. No que se refere ao prazo de 5 dias para a apresentação de amostras, alegou que esta exigência editalícia só ocorreu após o decurso de prazo para um recurso para se recorrer dessa estipulação, que também era de 5 dias. Logo haveria tempo razoável para a apresentação das amostras exigidas, que totalizariam apenas 5 equipamentos. A DCM, por sua instrução, opinou pela improcedência da representação, porquanto não restou comprovado nos autos que o julgamento por valor global causou prejuízo aos cofres públicos, bem como não se evidenciou que a exigência do prazo previsto para a apresentação de amostra tenha frustrado o caráter competitivo do certame. O Ministério Público, por meio do parecer, corroborou o entendimento exarado pela DCM, ou seja, a improcedência da denúncia. Senhor presidente, eu considerei, ainda que sempre desconfiado de que esses meandros tecnológicos são capazes de, às vezes, não são tão transparentes assim. Nós encaramos, às vezes, com alguma dificuldade essas compatibilidades de sistemas eletrônicos, enfim. Mas, não havendo outra irregularidade ou outra peça que possa se somar a essas estipulações editalícias para formar algum convencimento de alguma situação que pudesse ter prejudicado o erário, até porque houve concorrentes e se levou a efeito, pelo menos no que essa empresa, esse denunciante apresentou, a licitação, convergindo com a opinião da DCM e o parecer do Ministério Público, vou apresentar um voto, e é o voto que apresento, pela improcedência desta denúncia nos termos aqui oferecidos. É o relatório com voto. Está em discussão. Votação. Aprovado. Senhor presidente, o outro processo que está na pauta da Corregedoria é o processo 19.57.46.12,
É uma representação com pedido de cautelar, né? E a origem é do município de Maringá, da pessoa de direito público, município de Maringá, em face de tratativas e contrato com a Companhia de Saneamento do Paraná, Sanepar, sob a qual pende uma discussão judicial, inclusive com liminar do Tribunal de Justiça, e, para além disso, ainda a ser analisada uma possível suspeição deste que relata para o feito, na medida em que cheguei a oficiar, inclusive com o Procurador-Geral do Estado na ação, mas eu peço adiamento desse processo em pauta, inclusive para poder, eventualmente, mais adiante, apresentar a minha suspeição no caso. Não havendo manifestação, está adiado. Retomando a pauta ordinária, senhor presidente, o que tenho o processo 50.4196/12, embargos de declaração, município de Ortigueira, interessada Marlene de Oliveira Matos de Pádua. Com fundamento no artigo 76, 79 e 80 da Lei Orgânica do Tribunal, a requerente ou embargante interpôs os embargos cumulados com incidente de prejulgado e súmula em face do Acórdão 1883 de 2012 do Tribunal Pleno, que deu provimento parcial ao recurso de revisão por ela interposto, excluindo a determinação de recolhimento parcial dos recursos, mantendo, porém, a regularidade das contas de transferência voluntária. Em sua petição, a embargante alega, em síntese, que: letra A. Há contradição entre a fundamentação e o resultado do julgamento, pois, segundo ela, na fundamentação da decisão recorrida, pode-se observar que houve cumprimento extemporâneo do convênio e não restou caracterizado desvio de finalidade ou qualquer das causas que levam ou levassem à desaprovação das contas. Letra B. A decisão embargada incorreu em omissão ou deixar de analisar a alegada ofensa ao artigo 248, inciso 5º e parágrafo 5º do Regimento Interno e ao artigo 5º caput da Constituição da República, bem como o dissídio com o Acórdão 1141/08, pleno, e com a súmula 142 do Tribunal de Contas da União. Letra C. Sucessivamente, caso mantida a decisão pela irregularidade das contas, deverá o Tribunal se pronunciar sobre os efeitos da decisão embargada, nos termos do artigo 1º, inciso 1º, a linha G, da Lei Complementar número 64, de 90, declarando expressamente que, embora desaprovadas as contas, não se constatou ato doloso de improbidade administrativa que impeça a elegibilidade da embargante. Letra D. Entende-se necessária, além disso, a instauração de incidente de prejulgado e súmula, a fim de sanar a situação de insegurança jurídica em face da divergência de entendimento entre os diversos julgamentos do Tribunal de Contas, no que se refere às situações descritas no artigo 16, inciso 3º da Lei Orgânica desta Corte, que ensejam a irregularidade das contas. Este é o relatório e passo ao voto. Conforme despacho 987/12, os presentes embargos foram recebidos, pois tempestivos. Os embargos de declaração foram opostos com base nos artigos 76, inciso 1 e 2 da Lei Orgânica, ao argumento de que o Acórdão 1883/12, pleno, incorreu em contradição e omissão. Todavia, as contradições e omissões apontadas não restaram caracterizadas. Em relação à alegada contradição entre a fundamentação e o resultado do julgamento, denota-se da leitura do acordo embargado que o Tribunal decidiu afastar a determinação de recolhimento parcial dos recursos repassados ao município, mediante convênio celebrado com a Secretaria de Saúde do Paraná, diante da comprovação da execução de 93,8% da meta física estabelecida e do recolhimento de 6,2% dos recursos não aplicados, mantendo, contudo, a regularidade das contas, considerando que o convênio não foi atendido em sua integralidade, nem dentro do prazo de vigência.
Ficou claro, portanto, que, embora afastada a determinação de devolução de valores, a regularidade das contas persistiu em face do não cumprimento do que estabelecia o convênio. No que se refere à alegada omissão referente ao artigo 248, inciso 5º e parágrafo 5º do Regimento Interno e o artigo 5º caput da Constituição, bem como em relação ao alegado dissídio do Acórdão 1141/2008, e com a súmula 142 do Tribunal de Contas da União, a súmula 142 do Tribunal de Contas da União, só para que rememoremos, diz assim: cabe a baixa na responsabilidade e o arquivamento do processo quando, nas contas de ordenador de despesa, dirigente ou administrador de entidade ou qualquer outra pessoa sob a jurisdição do Tribunal de Contas da União for apurada infringência de disposição legal ou regulamentar aplicável ou verificada irregularidade de caráter formal que não permita o julgamento pela regularidade e quitação, ou tampouco, por não ser suficientemente grave ou individualizada, a conclusão pela irregularidade e cominação de multa, prevista em lei conforme enunciados 10, 11, 51 e 91 da súmula da sua jurisprudência. É de se ressaltar que, uma vez que esta Corte adotou fundamentação suficiente para julgar as contas irregulares, não há necessidade de se pronunciar sobre as demais questões suscitadas pela parte que não teriam aplicação ao caso em exame. Observe-se, aliás, que o parágrafo 5º do artigo 248 do Regimento Interno permite a exclusão de responsabilidade no caso de desvio de finalidade para fins de ressarcimento, o que não implica na aprovação de contas. Sobre a alegada necessidade do Tribunal de Contas pronunciar sobre os efeitos da decisão nos termos do artigo 1º, inciso 1º, a linha G, da Lei das Inelegibilidades, diferente do que entende embargante, não cabe ao Tribunal de Contas determinar se a irregularidade das contas acarretará ou não a inelegibilidade do agente responsável. Conforme estabelece o parágrafo único do artigo 520 do Regimento Interno, compete ao presidente do Tribunal de Contas encaminhar a relação daqueles que tiverem as contas rejeitadas à Justiça Eleitoral, a quem caberá decidir pela inelegibilidade ou não das pessoas mencionadas ou incluídas na lista. Desse modo, não assiste razão embargante quando afirma que houve contradição e omissões no acórdão proferido pelo Pleno desta Casa. Por último, no que se refere ao pedido de instauração de incidente de pré-julgado e súmula, é de ressaltar, como estabelece o artigo 79 da Lei Orgânica, trata-se de expediente de iniciativa do presidente do Tribunal de Contas, a ser instaurado a requerimento do relator ou do procurador-geral junto ao Ministério Público, não cabendo à parte, portanto, utilizá-lo na fase de embargos, declaração, com o intuito de rever decisão que lhe é desfavorável. Diante do exposto, com fundamento nos artigos 76, inciso 1 e 2, e 79 e 80 da Lei Complementar 113, voto pelo não provimento dos presentes embargos de declaração, por não estarem caracterizadas a contradição e as omissões alegadas, bem como pelo indeferimento do pedido de instauração de incidente de pré-julgado e súmula. É o relatório com voto. Está em discussão, votação, aprovado. Processo 2533-24/12, prestação de contas anual do ano de 2011, Instituto de Terras, Cartografia e Geociências, o ITC. Interessado, Amilcar Cavalcante Cabral. É uma prestação de contas da entidade já indicada e a DCE atestou que o expediente foi tempestivamente apresentado, atendendo ao disposto no Regimento Interno, artigo 222, porém, faltou uma formalização de acordo com o artigo 11 da Instrução Normativa 66/2011, que é o encaminhamento, que é sobre o encaminhamento das contas a este tribunal. Os demonstrativos oriundos do CIAF não foram apresentados na formatação adequada, comprometendo a visualização, que gerou a necessidade da unidade gerá-los. Por se tratar da primeira oportunidade de peticionamento eletrônico, a DCE sugeriu uma recomendação nesse sentido, sem aplicação de qualquer penalidade. Ainda a unidade destacou que, sob o aspecto técnico-contábil, foi possível verificar que as demonstrações apresentadas estão em conformidade com a legislação vigente e que há razoabilidade quanto à gestão orçamentária, financeira e patrimonial. Ademais, a sexta inspetoria, em seus relatórios semestrais de 2011, não apontou qualquer irregularidade nas operações realizadas pela entidade.
sobre as metas físicas estabelecidas pela entidade, o ITC. O órgão técnico concluiu que, apesar do baixo grau de execução do programa de zoneamento ecológico e econômico do Paraná, a entidade teve, no geral, uma boa execução. Entretanto, no que se refere ao controle interno, o ITC, no seu relatório, teve destacado que, apresentado a peça número 38, elaborado pela Coordenação do Controle Interno do Governo Estadual, após verificar algumas situações, teve recomendações em relação à inadequação dos controles existentes. Assim, entendeu que as situações trazidas pela referida coordenação do controle interno devem ser motivos de recomendações pelo tribunal, pois a efetiva avaliação dos controles internos das entidades será levada a efeito apenas a partir do exercício 2012, com a atuação dos agentes de controle setoriais. O Ministério Público acompanha o entendimento da entidade técnica, da unidade técnica, e, senhor presidente, de acordo com os pareceres e a intervenção da nossa unidade técnica, a DCE, com base na instrução 152/12, acompanhada pelo Ministério Público do Tribunal de Contas, através do parecer 16.2/12, nos termos do artigo 16.1 da Lei Complementar, voto pela regularidade das contas do Instituto de Terras e Cartografia e Geociências, relativos ao exercício 2011, responsabilidade de Amilcar Cavalcante Cabral, recomendando à entidade que observe a instrução normativa número 66 desse tribunal, quando da apresentação da prestação de contas eletrônicas futuras, atendendo e fique atento para as observações da Coordenação de Controle Interno do Governo do Estado, no sentido de garantir a eficiência e adequação dos controles internos e adote medidas para conferir efetividade à execução das metas físicas e financeiras do orçamento-programa. Enfim, senhor presidente, também acatando as opiniões antecedentes, é o que relato e o que voto. Está em discussão. Votação. Aprovado. Agora, o 270780, prestação de contas anual, exercício 2011, Fundo de Terras do Estado do Paraná, interessado Amilcar Cavalcante Cabral, o mesmo responsável pelo ITC. São aqueles fundos que acabam ficando por anos inoperantes, são objeto até de recomendações na prestação de contas do governador para que se viabilize a sua extinção. Aqui não foge muito ao figurino, a esse figurino, motivo pelo qual essa é uma prestação de contas desse fundo, e o ITCF, a autarquia que foi criada em 2005, que eu acabei de relatar as contas, é que administra esse fundo de terras e comunica esse fundo que não realizou qualquer despesa orçamentária e financeira através do fundo, expôs ainda que a conveniência em manter ou extinguir o fundo seria submetida à deliberação do seu conselho de administração. Então, apenas com ressaltando essa inutilidade, esse inutensílio da administração pública, voto pela regularidade das contas do Fundo de Terras do Paraná relativo ao exercício 2011, de responsabilidade da gestão Amilcar Cavalcante Cabral, de acordo com opinativo técnico e parecer do Ministério Público e, consequentemente, baixa de responsabilidade. É o relatório com voto, presidente. Está em discussão. Votação aprovada. Senhor presidente, era o que tinha para a pauta de hoje. Agradeço. Esta presidência agradece a Vossa Excelência. Para relato de sua pauta, passa a palavra ao conselheiro Durval Amaral. Senhor presidente, senhor procurador, senhores conselheiros, conselheiros substitutos, inicio minha pauta pelo processo 38.1201 de 2008. Trata-se de recurso de revisão interposto pelo município de Salgado Filho contra o acórdão 843/11 do Tribunal Pleno dessa Corte, que negou o provimento ao recurso de revista interposto pelo mesmo município e manteve o julgamento pela irregularidade da prestação de contas da transferência voluntária recebida em julho de 1998,
da extinta Secretaria de Estado do Emprego e Relações do Trabalho, com a sua consequente condenação. Solidariamente com o ex-gestor, a restituição da importância de R$ 40.544,15 em razão da ausência 1. Da certidão negativa de depósito do FGTS, 2. Das rescisões dos contratos de empreitadas celebrados com as empresas construtoras, Milênio e Gatiste e Companhia Limitada, e 3. Do termo de recebimento definitivo da obra. Sustenta o recorrente, em síntese, que a Lei Complementar número 113/05 é inaplicável ao convênio celebrado em 1998 por força do prejulgado 1. Ainda, 2. Que o município não concorreu para a desaprovação das contas. 3. Que o ônus da má gestão não deveriam ser impostos aos munícipes, pois o município não está apto a receber a certidão liberatória, estando impedido de receber novas transferências voluntárias. E 4, que a atual administração não pode ser compelida à restituição dos valores recebidos, nem ser lesada pela imprudência de seu administrador anterior, que não soube desempenhar suas funções. Manifestando-se no feito, a DAT opinou pelo conhecimento do recurso e pelo seu desprovimento, por entender inaplicável os termos do prejulgado 1 ao caso dos autos e inexistir dissenso de interpretação no âmbito dessa Corte sobre a responsabilização solidária em caso de desvio de finalidade, de acordo com a decisão proferida no processo de uniformização de jurisprudência 457.700/06. O Ministério Público de Contas acompanhou a manifestação da unidade técnica e opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Como bem apontado pela DAT e endossado pelo Ministério Público de Contas, o entendimento assentado no prejulgado 1 desta Corte não tem aplicação ao caso dos autos, porquanto não houve, na decisão combatida, condenação do recorrente nas sanções previstas no artigo 85 da Lei Complementar número 113/05, mas apenas a condenação solidária à restituição integral dos recursos recebidos devidamente atualizados que, embora também esteja prevista no citado artigo 85, decorre da missão constitucional de fiscalização atribuída a essa Corte. Nos termos preconizados no artigo 73 seguintes dessa Carta Federal, de 1988, e de outros instrumentos normativos infraconstitucionais, como a Lei 4.320/64. O mesmo se dá com relação à pretendida divergência de entendimento no âmbito desse tribunal, quanto à responsabilização solidária do agente e do ente público por irregularidade decorrente de desvio de finalidade, pois a decisão recorrida não contrariou nem dissentiu no entendimento assentado no processo de uniformização de jurisprudência 457.700/06, assim emendado. Aspas. Entidades públicas, irregularidade decorrente de desvio de finalidade, enseja responsabilização solidária para devolução dos repasses do agente e do ente, podendo ser excluída a responsabilidade do agente desde que haja boa-fé em benefício à entidade, não previsto no parágrafo 5º do artigo 248 do Regimento Interno, na lei orgânica, não obstante sua aplicação. No caso de dano ao erário, decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico, desfalque ou desvio de dinheiros, bens ou valores públicos, a responsabilidade é solidária entre o agente e o terceiro beneficiado, desde que chamado ao processo. Omissão do dever de prestar contas enseja responsabilidade institucional. Configurada infração à norma legal ou regulamentar, deve-se verificar se é caso de ressalva ou se há dano ao erário, de modo a se realizar a responsabilização nos termos dos aspectos anteriores. Fecha-se aspas. Ao contrário do alegado, a decisão hostilizada, ao reconhecer o desvio de finalidade em razão da falta do termo de conclusão da obra, nada mais fez do que seguir o entendimento manifestado naquele incidente. Aliás, esse mesmo entendimento também foi expressamente invocado na decisão que apreciou a prestação de contas, acórdão número 2489-10, peça número 99. Não havendo, portanto,
qualquer dissenso de interpretação que pudesse autorizar a propositura do presente recurso. Assim, acompanhando as manifestações da DAT e do Ministério Público de Contas, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso de revisão, mantendo-se a respeitável decisão recorrida pelos seus jurídicos e legais fundamentos. É o relatório e voto. Está em discussão. Para discutir, o auditor Cláudio Canho. Senhor presidente, eu estive analisando esse processo e verifiquei que as duas decisões anteriores, que é o Acórdão 843 de 2011, que foi o recurso de revista, e a primeira decisão de 2010, Acórdão 2489, eu verifiquei que os motivos para apenar as contas de irregularidades foram a ausência de documentos, incluindo aí o termo de cumprimento de objetivo. Senhor presidente, salvo engano, isso implica a irregularidade das contas por infração à norma legal regulamentar, que é a linha B do inciso 3º do nosso artigo 16 da Lei Orgânica. O desvio de finalidade é outra linha, a linha E. E não há na lei ou no regimento nenhuma definição específica para o desvio de finalidade. Então, eu entendo que o conceito de desvio de finalidade é o que está previsto na Lei Federal que regula a ação popular, Lei 4.717, que diz que o desvio de finalidade se verifica quando a gente pratica ato visando a fim diverso daquele previsto, explícita ou implicitamente na regra de competência. Eu não vejo a caracterização dessa hipótese legal na ausência de documentos. Então, e pelo que eu conheço da uniformização de jurisprudência acerca desse tema, quando se trata de ente estatal, que é o município, e por infração à norma legal regulamentar, que é a linha B do inciso 3º do artigo 16 da Lei Orgânica, eu entendo que a responsabilidade é pessoal do agente, sem a solidariedade do município, que só é admissível em caso de desvio de finalidade, que é com a devida vênia, eu não vejo ocorrer nesse caso. Então, já antecipando, meu voto seria no sentido de dar provimento parcial, mantendo a irregularidade das contas, mas modificando a responsabilidade, retirando o município da solidariedade e imputando somente a responsabilidade aos gestores. Continua em discussão. Auditor Sherpe Linhares. Senhor presidente, também apenas para debater, me parece que a hipótese aqui realmente se prende à definição do que vem a ser o conceito de desvio de finalidade. O que eu sempre entendi por desvio de finalidade seria quando o município, num determinado convênio, se compromete à construção de uma determinada obra, ele não constrói aquela obra, mas constrói outra que beneficiaria a comunidade. Então, nesse caso, me parece que, na hipótese de ter havido alguma irregularidade, realmente seria plausível, né, que houvesse realmente algum sancionamento para o município. Nesse caso concreto, pelo que eu pude acompanhar do relato do conselheiro Durval, nós estamos discutindo um convênio de 1998, me parece. Exatamente. E, na época, tanto o gestor, na época do julgamento, o gestor e o município foram condenados solidariamente à devolução de valores. A alegação do município, da atual gestão, é de que o município, como pessoa jurídica, não deveria ser apenado por um erro de uma administração anterior. E pelo que eu analiso, né, a interpretação que eu dou do prejulgado referido pelo ilustre relator, me parece que realmente, via de regra, por se tratar de município, uma entidade de direito público, o gestor é o responsável pelas contas. E me parece que essa solidariedade adviria apenas na hipótese de ter a comunidade, ou melhor, que aquela despesa pública tenha trazido um benefício também para a comunidade, que aí não seria justo, nesse caso, apenar apenas o gestor e não o município, se daquela despesa houve um proveito à comunidade. Pelo que eu percebi, a falta do termo de conclusão gera a presunção de que os recursos foram dispendidos e a obra não foi concluída. E esse seria, talvez, o principal motivo da desaprovação, o que caracterizaria um dano
cujo ressarcimento foram condenados pela decisão solidariamente tanto o município quanto o gestor. Analisando o caso aqui, me parece, pedindo vênia ao ilustre relator, que a responsabilidade do município não estaria caracterizada justamente para efeito dessa solidariedade, uma vez que não houve benefício da comunidade com relação o gestor, à época, não é que ele deixou de usar aquele recurso conforme constava do convênio e aplicou numa outra área. Ele simplesmente deixou de aplicar naquilo, deixou de concluir a obra que ele havia se comprometido a fazer, a executar pelo convênio. Então, eu estaria inclinado, num primeiro momento, a acompanhar a proposta do Dr. Canha de exclusão da responsabilidade do município, mantendo realmente apenas o gestor como responsável. Apenas para debate, senhor presidente. Ainda para discutir, o senhor procurador. Senhor presidente, demais integrantes deste Tribunal Pleno, em primeiro lugar, gostaria de fazer apenas uma observação, como fez o eminente conselheiro Nestor Batista no início da sessão. Como estou apenas agora usando a palavra, senhor presidente, gostaria de ratificar também a manifestação do conselheiro Nestor, desejando um ano de profícuo trabalho e que esta corte realmente atinja o desiderato que a sociedade espera. E, ao fazê-lo, como já fiz na sessão de posse, reitero que este Ministério Público de Contas está preparado e pronto para colaborar no sentido do aperfeiçoamento do sistema de controle externo. E Vossa Excelência tem todo o preparo para conduzir esta gestão, juntamente com o conselheiro Durval Amaral, na vice-presidência, e o conselheiro Ivan Bonilha, na Corregedoria Geral. O tema, senhor presidente, me chamou a atenção, igualmente como o fez o conselheiro Canha e o conselheiro Ivens, porque estaria a hipótese do recurso ventilando a questão do desvio de finalidade, como hipótese para a eventual divergência jurisprudencial deste tribunal. Entretanto, verificando os dois acórdãos, tanto o acórdão número 2489-10, assim como o 843, o primeiro da primeira Câmara e o segundo do Pleno, não é? Houve, sim, a condenação solidária, mas com fulcro no artigo 16.3b, não é? Ou seja, infração à norma legal. Não é? Houve infração à norma legal porque não houve a demonstração do cumprimento dos objetivos do convênio e também não houve nenhuma demonstração de que tenha sido aplicado o recurso, tanto naquilo que foi objeto, que é a construção de um barracão, como também dos efeitos financeiros da aplicação do recurso na instituição bancária. De modo que, neste caso, se o dinheiro foi mal aplicado, né, como demonstrou as duas decisões, está correto o entendimento do eminente relator no sentido de indeferir, né, o recurso de revisão. Não há divergência do ponto de vista do Ministério Público, porque baseado justamente no dispositivo legal adequado e com as consequências que efetivamente deve-se ter. Né. Como o gestor aplicou mal o recurso, né, embora não se tenha demonstrado aqui, pelo menos em primeira mão aqui, em que a despesa foi realizada, mas ela não convergiu para a construção do objeto do convênio. Né? Então, não houve aqui a implicação em desvio de finalidade. Né? Então, me parece que o recorrente buscou aqui atribuir uma nova fundamentação no seu recurso de revisão, da qual realmente não há nos autos a divergência. Né? De modo que, apenas para fazer esse esclarecimento, até também no sentido de que, se outro for
o motivo para a eventual revisão, ela não foi devidamente fundamentada pelo recorrente, não é? Nós temos um antigo princípio processual de que o que se devolve ao exame é aquilo que se apela dele, não é? Tanto um devolutum quanto um appellatum, e neste caso aqui me parece que se o recurso foi nesse sentido, de arguir divergência em razão de eventual desvio de finalidade, a fundamentação das decisões elas não ocorrem nesse sentido. Apenas essa manifestação que eu gostaria de deixar claro. Continua em discussão, senhor relator. Eu não sei se ainda me é permitido apenas um comentário sobre o que o ilustre procurador a Vossa Excelência, quase tudo é permitido. Eu agradeço, senhor presidente. É que, pelo que eu percebi, a alegação, o recorrente, ele quis justamente desconstituir o desvio de finalidade para evitar a condenação solidária do município. Porque, pelo o parágrafo 5º do artigo 248 do nosso regimento interno, ele diz que há a possibilidade da condenação solidária do município com o gestor quando houver o desvio de finalidade, podendo até excluir a responsabilidade do agente público. Nesse caso, acho que o que ele quis foi justamente demonstrar que não houve o desvio de finalidade, houve sim um dano, porque o município, a gestão à época teria recebido um valor de recursos e não concluiu a obra a que se destinava. Então, a interpretação que eu fiz, e por isso eu propus essa exclusão da responsabilidade, seria justamente de que não restou configurado o desvio de finalidade, até concordando nesse ponto com o ilustre procurador. E por esse motivo, justamente, é que eu propus a discussão acerca da pertinência da responsabilidade do município como ente público, ao invés de se atribuir a responsabilidade exclusivamente ao gestor, uma vez que estamos tratando de dano ao erário, e não propriamente de desvio de finalidade. Era essa a manifestação, a última, senhor presidente. Obrigado. Ainda para discutir, conselheiro Ivan Bonilha. Não, senhor presidente, eu gostaria de indagar ao relator qual dos incisos do artigo 486 do nosso regimento, que estabelece as condições de admissibilidade do recurso de revisão, foi o fundamento do recorrente. Tem aí, é que eu estou tentando entrar aqui acessar a petição inicial para ver qual o fundamento processual do recurso. Pede-se ajuda aos universitários. Não estou conseguindo ver aqui a petição inicial. O fundamento do recurso de revisão está no artigo 486, inciso 4. Eu quero saber qual a parte, Sim, o recorrente levantou. O município que Existem fez o quatro recurso, hipóteses. o 486 é 4. Quatro hipóteses de fundamento para o recurso de revisão. Não. Também a divergência. Divergência no âmbito do tribunal? Qual seria a divergência? Responsabilização solidária do agente e do ente público por irregularidade decorrente de desvio de finalidade. E aí ele... Isso não é divergência no entendimento do tribunal? Não tem. Se eu puder colaborar, que ele cita até uma decisão da primeira Câmara que eu tive a oportunidade de relatar, em que justamente afasta essa responsabilidade solidária quando não caracterizado o desvio de finalidade. E ele argumentou, houve pré-questionamento disso por ocasião do recurso de revista? Pelo que eu vi aqui, não. É um recurso de revisão interposto do provimento de um recurso de revista, que por sua vez é o recurso de uma decisão de uma Câmara. No recurso de revista já se levantou o conflito ou a divergência de entendimento do tribunal? Enfim, senhor presidente, eu vou pedir vista desse processo até para estudar da possibilidade de exigirmos pré-questionamento para se abrir a via do recurso de revisão. Perfeitamente. Não havendo manifestação contrária, pois uma bela discussão, eu parabenizo
aos membros do plenário. Vista concedida. Vossa Excelência continua com a palavra, conselheiro Durval Amaral. Senhor presidente, minha pauta está cumprida. Agradeço. Esta presidência que agradece e passa a palavra ao auditor Sérgio Valadares. Excelentíssimo senhor presidente, demais conselheiros, senhor procurador-geral, senhora secretária, senhoras e senhores. Senhor presidente, eu tenho apenas um processo que se encontra adiado, eu solicito que continue adiado e quero apenas desejar mais uma vez a todos nós um ano de ótimos trabalhos. Obrigado. Nós todos agradecemos e passo a palavra ao auditor Iver Schepe Linhares. Senhor presidente, eu também agradeço, mas não tenho processo em pauta. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Passo a palavra ao auditor Cláudio Canha. Obrigado, senhor presidente. Eu me somo às manifestações de obrigado. Boa sorte nesses 2 anos em que Vossa Excelência comandará a casa. Obrigado. E os processos que estão na minha pauta encontram-se sob vista, não há o que relatar. Agradeço a Vossa Excelência e conto com a colaboração de todos. Não havendo mais nada em pauta, a palavra está livre. Declaro encerrada a presente sessão, marcando uma próxima como sessão ordinária em 31 de janeiro de 2013, no horário regimental. Levante-se e apresente.